Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está me assistindo, mas o importante é que você está aí. Eu sou o professor Justino. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva aí no canal, deixa um like, curte, compartilha, troca uma ideia aí nos comentários, porque o assunto de hoje é essa sigla aqui, ó. PNLD 2021, Ensino Médio, e agora? PNLD, você já sabe o que é? Se você não soubesse, não tinha chegado aqui. PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático. E em 2021, em função das alterações nas mudanças do ensino médio de 2017, que alteraram diretamente a LDB, substancialmente a LDB, os reflexos disso chegaram agora em 2021, e quando nós, professores, começamos a ter que escolher os livros, a gente ficou um pouquinho perdido. Dei uma lidinha, dei uma estudada e vamos trocar uma ideia. Infelizmente eu vou falar para o ensino médio, porque os outros eu não manjo muito aí, né? Não estou na escolha, mas vamos lá. Tranquilos e tranquilas? Simbora! Primeiro ponto que eu gostaria de falar com você. Quando a coisa complica, eu tenho que chamar os dois, o Justininho e a Justininha, que estarão ao nosso lado nos orientando para não esquecermos nada. Valeu, Justininho, valeu, Justininha, simbora! O que é PNLD? Deixa eu chegar aqui para o lado, porque senão eu tampo a tela inteira, né? Aí, ó. O que é PNLD? Já falei, ó, é o Programa Nacional do Livro Didático. Na verdade, o Brasil, desde a década de 30, já trabalha isso, né? Já tem algum tipo de programa. Em 2005, ele chega ao ensino médio. Em 2009, ele vai ser ampliado para todas as áreas do conhecimento. E alguns pontos são muito importantes, hein? Que eu gostaria muito que você, professor e professora, não esquecesse disso na hora de implantar as nossas resistências, lutas, mas que levasse isso em consideração. Em muitos lares, o livro didático é o único livro. É o único livro que a família tem. E será o único suporte didático que aquela família tem. E digo mais, talvez na sua escola seja o único aparato pedagógico que o MEC lhe oferece, que o Ministério da Educação lhe oferece. Por isso, talvez seja importante pensar com carinho sobre o PNLD 2021, mesmo com a raiva que a gente tem passado para escolher aquele tanto de coisa. Vamos lá. Nas pesquisas sobre livro didático, costuma parecer que eles são usados principalmente para suporte às atividades do professor, principalmente para aplicar atividades, exercícios e também para o uso dentro da sala de aula para revisão ou dar algum tipo de exercícios também dentro de sala de aula, tá? E esses livros que estão em 2021, eles foram editados antes da pandemia. E uma coisa aqui entre nós, que ninguém pode ouvir muito, gente, nem as editoras direito sabem muito bem o que estão fazendo. Mas vamos lá, né? Então, isso aqui é o PNLD, já falamos rapidamente sobre o que é. O PNLD 2021, ele vai ser um negócio meio... ir na papelaria e comprar um objeto, né? Eu fiquei assim, fui no mercado, mas tá bom. PNLD 2021, ele vai ter 5 objetos. O primeiro objeto, que é o fruto da primeira escolha nossa, professores, a gente que escolhe, tá? Que são os projetos integradores e projetos de vida. Nome bonito, né? Daqui a pouco eu explico o que é isso aí. Projeto 2, obras por área do conhecimento. Ufa! Ah não, aí tranquilo, aí eu vou achar meu livro lá de história, que eu tô acostumado, sou professor de história, hein, gente? Obras de formação continuada, que a gente ainda também vai ter que descobrir como é que vai ser isso na prática. Recursos educacionais digitais. Ó, bacana, hein? Agora nós somos online, só esquece que os nossos alunos não têm acesso nem à internet e nem têm computadores. Mas para de criticar, não, eu tô falando bem. E 5, as obras literárias, que eu diria para você que só o que tem naquele domínio público eu já ficaria muito satisfeito com o que tem lá, viu? Excelentes obras, tá? Não sou professor de literatura, hein? Se tiver algum professor de literatura aí, dá um hello para nós. Tranquilos aí? Os objetos. Qual o primeiro, então, que nós vamos ter que entregar, estudar e analisar em tempo recorde? O primeiro deles, o objeto 1,
projetos integradores. Sabe o que eu já acho muito bacana? Porque projetos depende muito da vertente pedagógica e educacional que o professor e a instituição que ele trabalha funciona. E aí você chama projetos integradores, a primeira pergunta que eu faria era assim, o que você está chamando de projeto? Mas tá bom, chamaram ali de projeto. O que tem nessas obras de projetos integradores? Eles estão nas grandes áreas, tá? Então, por exemplo, a minha tem um projeto integrador das ciências humanas. As áreas que são separadas, matemática, tem os livros de projeto integrador de matemática. É um livro. Ah, então esse livro é o livro que eu vou usar para ensinar matemática? Não. O livro dos projetos integradores não são livros de conteúdos. Coloquei aqui embaixo, ó. Não apresenta conteúdos. O que esses livros de projetos integradores trazem? Sugestões de atividades, receitas. É isso que ele traz. Projeto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Projeto 1, encontro 1, faça isso. Encontro 2, faça isso. Encontro 3, faça isso. Gente, o primeiro passo para o professor já ficar nervoso é quando a gente faz isso com eles, né? Então eu já te diria o seguinte, pensando sobre essas considerações que eu fiz aqui no primeiro slidezinho, ó, considerando que esses livros são importantes no sentido de que talvez seja o único suporte que o aluno tem, que é um material que nós usamos, eu também já respirei bastante e pensei o seguinte, ó, tá, vamos pensar. Então, não tem conteúdo, mas tem algumas propostas de atividades integradoras. Então eu convido a vocês que vão até os sites das editoras e procurem isso. Procurem esses livros para nós podermos olhar, para vocês poderem olhar, analisar, escolher, ver quais os projetos você acha que dá mais para encaixar ou não. Claro que esse uso é crítico, não é o uso mamãe mandou, mamãe faz. Não é isso. É um uso crítico que eu sugeriria, também não gosto de aconselhar, né? Eu sugeriria a vocês, professores e professoras, que fizessem um uso crítico. Vai lá, olha, tem ideias. Eu pelo menos gosto de ver ideias. Ah, eu queria trabalhar esse assunto. Como será que um outro colega está trabalhando? Vou lá e olha. Quem sabe esse livro não pode ser uma inspiração a vocês, a nós, e nós possamos utilizar isso como suporte, como auxiliar, como gatilhos, como elementos motivadores. Vamos colocar o livro a nosso serviço e não nós a serviço desses livros dos tais projetos integradores. E outra coisa importante, hein? Eles são volume único. Então, se você pedir para a primeira série do ensino médio, ele não vai receber outro até ele sair do ensino médio, vai ser apenas aquele. E você ainda pode escolher, lá, na hora que você for fazer a escolha do livro dos projetos integradores, você pode escolher se você quer, por exemplo, de humanas eu quero só para a segunda série do ensino médio. Eu posso. Eu posso, por exemplo, escolher para a primeira, segunda e terceira. São opções que você tem no momento da escolha, tá? Integrador, falando de projetos, integradores. A ideia deles é falar que as disciplinas aí das humanas, as disciplinas das ciências da natureza, fossem se comunicar, né? As linguagens fossem se comunicar. E aí esse livro seria o suporte para isso, tá? Tô te explicando, tá? Nem vou fazer muita crítica sobre o negócio, porque a coisa pode se complicar por aí. Até porque eu poderia perguntar assim, né? Beleza, mas o que você está chamando de integração? A integração é quando uma disciplina cita a outra. Será que é isso? Se a minha organização curricular ainda é essencialmente disciplinar, como que eu aplico a integração? Aí é outro problema. Mas tranquilo, eu estou só te explicando o que você vai encontrar e o que você vai fazer lá, tá? Esses são os projetos integradores. Tem também no objeto 1 para você encontrar... Ah, isso aqui é legal, ó. Gente, eu confesso para vocês que até agora eu estou tentando entender, tá? Porque tem os códigos, viu, das habilidades da BNCC que estão aqui nesses projetos integradores. E esses códigos são muito legais, tá? Depois a gente vai ter que fazer um outro curso, uma outra graduação, só para entender esses códigos. Eu coloquei esse aqui só para você ver o tanto que é legal, tá? Se você entender, depois você me explica como é que são esses códigos das habilidades e competências da BNCC. Ó, isso aqui é um sumário que eu copiei de um livro que eu achei lá, eu acho que é da Ática, não sei qual editora lá, só para você ver, ó, projeto, não sei se, aumenta a tela aí, projeto 1, STEAM, né, da área tecnologia, engenharia,
Projeto 2, protagonismo juvenil. É preciso falar sobre a violência da juventude. Ah, mas será que esse tema é o tema que os meus jovens querem falar? Deixa pra lá. O projeto 2, mídia e educação. Eu geralmente prefiro que os alunos tragam esse tema do que eu levar a eles, mas tá bom. Isso aqui é a ideia de que nós possamos integrar as ciências humanas. Então, esse era o objeto 1. Dentro do objeto 1 nós temos os projetos integradores e os projetos de vida. Já te dou um conselho, hein? Se você quiser ler sobre projetos de vida, tá aqui a bibliografia, ó. Vou colocar aqui, ó, Juventude e Ensino Médio. Excelente livro, gratuito, você baixa na internet. E já te dou uma dica para o capítulo, sem nenhuma particularidade, mas tem um capítulo aqui que chama assim, ó, Jovens no Ensino Médio, Projetos de Vida e Perspectivas de Futuro, da professora Vivian Valor, que inclusive foi a minha orientadora de doutorado. Recomendo muito, projetos de vida. Talvez você possa pensar mais em projetos de vida aqui do que nos seus livros de projeto de vida. Nossa, maldade. Mas os livros não são de todo ruins. Vamos pensar aí nos projetos de vida. Primeira coisa, esses livros também são livros. Não é autoajuda. A proposta é transdisciplinar. O que é isso? Que as disciplinas possam usar aquele suporte do livro para motivar discussões. Então, onde eu usaria? Em todas as disciplinas? Pode ser, mas fica muito vago. A sugestão deles é que na reforma curricular, que vai ter que ter a partir da BNCC, em muitos lugares, né, até por mudar a quantidade de horas, criem-se momentos para se discutir os projetos de vida. Já adianto a vocês por experiência e por leituras, inclusive aqui, ó, discutir projetos de vida com jovens é muito importante. Ah, então se eu escolher um livro de projeto de vida para minha escola, eu vou ter que usar aquilo como uma camisa de força? De novo, aproveite o livro a seu favor e não para ser um limitador. Utilize-o para debate. Ah, mas ele é ruim. Você que escolheu, cara. Mas, inclusive, as falhas do material também são oportunidades de trabalho. O que ele disse e o que ele não disse. Será quais os temas que não foram apresentados e que os seus alunos gostariam de debater? Ótimo ponto para começar, hein? Então, quem ficará responsável por essa disciplina, por esse projeto de vida? Também aconselha-se que se tenha um professor para isso. Ah, então vai ter contrato? Não, gente, aí eu já não sei, tá? Mas se puder designar um professor, recomenda-se que se faz isso. Porque você também tem a possibilidade de não escolher, né? Por que eu estou comentando isso? É porque você foi escolher, ou se você quiser pensar um pouquinho e ficou com muitas dúvidas, como eu fiquei. Então esse é o objeto 1, certo? Que você tem que escolher. Eu vou comentar só sobre o 1 e sobre o 2. Aí nós vemos sobre o objeto 2, que são as obras por área do conhecimento. Agora eu vou escolher o meu livrinho de história, matemática, igual eu gosto. Gente, eu vou te falar que a gente não sabe exatamente como essas obras virão, tá? Nós acreditamos que elas vão não vão ter alterações substanciais. O que a gente acha que vai acontecer? Sabe quando veio o Enem e as habilidades, ficou na moda? E aí você pegava os livros que falavam assim, já adaptados ao Enem, e o capítulo do livro era igualzinho o livro, sempre foi editado, e no início do capítulo tinha lá um negocinho assim, ó, H101, habilidade 1, lembra disso? A gente acha que vai acontecer isso. Eles vão pegar a tabela da BNCC, que está aqui, depois essa é a de história. Se você quiser, tá vendo o códigozinho lá? Depois você dá um zoom aí, ó. EM13CHS201. Quando a gente fizer um curso superior para entender códigos da BNCC, a gente decifra ela. Não, eu sou chato, hein, credo. Mas imagina na hora que você abrir o livro, vai estar lá EM13CH201, EM13CH101, EM12, blá, blá, blá. Você já vai ficar doido aí, né? E nós das humanas ainda vamos ter mais problema. Entendeu? Então olha só, as obras por áreas do conhecimento, nós achamos que não vão ter alterações substanciais no texto. Até porque produzir uma obra em pouco tempo e mudar uma linha editorial é cara. E livro didático é din-din. Então nós acreditamos que vai acontecer muito isso. Só que tem um detalhe, essas obras já deverão vir alinhadas com a reforma do ensino médio.
com a 13.415 de 2007, onde já fala dessas áreas do conhecimento. E aí é possível que vai parecer muito com aqueles livros de EJA, onde você tem lá assim, né? Capítulo 1, o território, geografia. Capítulo 2, a origem do homem, história. Capítulo 3, os principais Max Weber e Durkheim, sociologia. Entendeu? Os capítulos vão vir mais ou menos ordenados e aparecendo a disciplina que ele vai ter. E quando você entrar no conteúdo, vai ter lá em cima o código das habilidades que vai mobilizar para aquele conteúdo. Essa é uma aposta. Uma outra mudança importante: os ciclos deixam de ser de 3 anos e passam a ser de 4 anos. Tranquilos e tranquilas, esse daqui são as habilidades, eu acho que é a 2, né, 201, são a 2, que eu coloquei as habilidades e competências aí, né? Eu ainda vou decorar todas, duvido. Para vocês aí. Tranquilo, meus companheiros e minhas companheiras? Espero tê-los ajudados nessa confusão. Então nós temos já agora, para esse 2021, que nós já temos então que escolher o objeto... eu não gosto desse aqui, né? Por exemplo, produto, né? Mas tá bom. O objeto 1, que são os projetos integradores e projetos de vida. Projeto integrador integra a área ciências humanas, da natureza, linguagens, matemática. E projetos de vida, que seriam esses livros que trariam problemáticas para se debater com a juventude. Recomendação: leia esse livro. E também, logo teremos que escolher as obras por área do conhecimento, que também devemos ficar atentos e atentas como elas irão aparecer. E lembrando que o programa agora é de 4 anos. Deixa eu voltar aqui para o meio, chamar os nossos 2 coleguinhas aqui, se é que eles vão aparecer, o Justininho e a Justininha. Espero que vocês tenham curtido. Eu também fiquei com um monte de dúvidas nisso aí, do que a gente escolhia. Mas enfim, nunca se esqueça, em muitos lares, o livro didático, os livros dos projetos integradores, serão os únicos livros que os nossos alunos terão. Pensemos sobre isso. Beijo no coração e a gente se vê.